qual é o papel do racional e do funcional, principalmente quando a gente fala de healthcare. Você ter dentes brancos, além de só saudáveis, realmente é uma tendência no mercado que vem cada vez mais aumentando. Para atuar em marcas próprias, você precisa ter um know-how muito forte de inovação de produtos. 1% da população brasileira usa fio dental e não usa errado, e 40% da área do dente corresponde a essas áreas. Isso daqui, para quem usa um implante, isso vai poupar um tempo que ele vai poder curtir a família, vai poder cozinhar com a esposa. Olá, eu sou Eduardo Sandri, sócio na Action. Bem-vindo a mais um podcast. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Leandro Cisoto, também sócio da Action. Aqui nesse podcast, acho que vocês já devem ter visto outros, a gente costuma abordar temas de gestão, de empreendedorismo e normalmente a gente traz aqui convidados que a gente conhece muito bem e que a gente gosta de trabalhar junto, tanto que a gente trabalha já há muitos anos, né? Esse podcast é bastante especial para nós. Nós vamos falar sobre a cadeia de healthcare, em especial sobre a cadeia de oral care, que é um segmento dentro desse mercado que tem um alto valor agregado e onde o Brasil representa um mercado muito grande, muito relevante, um papel importante. E para falar sobre isso, nós vamos contar com dois convidados muito interessantes. O Cristian Marcos, que é empreendedor nessa área já há décadas, e ele vai contar um pouco da história de empreendedorismo dele. E o Eric Nakamura, que tem um histórico singular. É dentista, é médico e já foi e continua sendo consultor global de marcas líderes nesse segmento. Então a gente está com um time muito legal para falar sobre esse assunto. Cris e Eric, sejam muito bem-vindos. Obrigado por participarem aqui conosco e vou pedir para vocês se apresentarem. Obrigado, Leandro. Obrigado, Edu. Bem, eu atuo na área desde 2010, já tenho 14 anos na área de oral care. Trouxe, na verdade, a Edelwhite para o Brasil e desde então tem sido um desafio bem legal, bem interessante nesse mercado, que é um mercado extremamente competitivo e também, nos últimos anos, extremamente inovador. Olá, sou o Eric. Então, como vocês bem falaram, sou dentista, trabalhei muito tempo nessa área empresarial, principalmente de oral care. E estamos aí, né? Estou fazendo agora o mestrado lá na USP também, em cirurgia do aparelho digestivo. Então, uma carreira um pouco polivalente, assim, mas ainda Legal. Eu gosto muito, me apaixono muito por essa área empresarial e é por isso até que eu estou trabalhando já há um tempo com o Christian, né? Na Edelwhite, como consultor realmente de marketing. Muito bom, muito bom. Eu sou bastante entusiasta desse mercado, basicamente pelo tamanho da transformação que ele vem passando nos últimos 20 anos, né? Ser numa farmácia há 20 anos e numa farmácia agora são duas experiências completamente diferentes, né? Um mercado que passou por uma sofisticação nas marcas, uma sofisticação no varejo. Como que vocês enxergam ao longo do tempo de vida de vocês nesse setor as transformações que se passaram na cadeia de healthcare como um todo? Na verdade, assim, é uma transformação que ela vem acontecendo e vai continuar acontecendo, e o ritmo com que ela tem acontecido nos últimos tempos, principalmente com a digitalização, principalmente com a jornada de compra do consumidor. Antigamente, como vocês, né, a gente imagina, ele ia para a farmácia, a jornada começava lá, e hoje, principalmente com Zero Moment of Truth, que começa muitas vezes no digital, e lá ele vai lá para comprovar. Então, assim, é uma mudança que ela acontece de uma maneira muito singular. Uhum. E as empresas estão tendo que entender. Acho que, principalmente, depois de Daniel Kahneman, né, a tese dele foi, inclusive, motivo para ganhar o Nobel, inclusive, e para entender qual é o papel do racional e do funcional, e principalmente quando a gente fala de healthcare, né? Então, é um balanço muito diferente e que as empresas estão tendo que aprender e está aprendendo e lidar com todo esse diálogo com o digital, né? Não, isso é muito legal que você está falando do racional e do funcional, porque a cadeia de oral care está passando justamente por esse momento, né? Lá atrás a gente tinha uma relação muito funcional, muito técnica com um produto de oral care, com uma escova, com uma pasta de dente. E hoje em dia a gente tem uma relação que ela vai do funcional ao emocional, né? Você tem produtos com necessidades mais específicas, com vocações específicas para diferentes públicos. Cris, como que você enxerga esse ganho de complexidade que o oral care trouxe, assim, tanto na questão de saúde quanto na questão de estética, né? Eu enxergo muito inovação, né? As empresas estão investindo muito em inovação nos últimos anos, né? Trazendo produtos diferenciados para o mercado, tá? Não só aqui no Brasil, mas lá fora também. E isso tem contribuído por uma saúde, não só de higiene oral, mas
por si numa saúde completa do ser humano, né? A saúde começa pela boca, né? Então, é importante que, a partir de então, você tenha cuidados maiores com a sua saúde bucal e assim também com o restante do teu corpo, né? Então, essa relação hoje, as pessoas pesquisam muito mais através não só da internet, mas, enfim, também do canal, que é o canal médico, né? Do que é melhor para a saúde. Então... E, Eric, deixou de ser só saúde, se tornou estética também, né? Com a ascendência das mídias sociais, a gente está muito mais preocupado se a gente tem um sorriso bonito, platinado e etc., do que antigamente, né? Sim, não tenha dúvida, né? Eu acho que isso, nos últimos anos, vem cada vez mais se reforçando essa preocupação em estética, mesmo porque a gente tem uma gama muito maior de produtos voltados para a estética também, e a preocupação, principalmente do consumidor hoje, brasileiro, eu diria que está muito focado na estética, né? E você ter dentes brancos, além de só saudáveis, né? Então, realmente é uma tendência no mercado que vem cada vez mais aumentando. Vou fazer uma pergunta aí, não sei se tem esses dados, né? Mas quanto do mercado é voltado para esse lado de estética? Quando a gente pega, né, a indústria aí de oral care, a venda de produtos aí de oral care, quanto que é voltado para a estética, quanto que é voltado para funcional? Na verdade, isso é muito complicado a gente conseguir separar as coisas. Vou te dar um exemplo. É muito comum, você vai na farmácia, você entra e procura um creme dental para sensibilidade mais com efeito branqueador. Então, assim, ele acaba se misturando. E acho que o ponto mesmo é como o mercado como existe uma pressão dos consumidores nessa mudança. Então, antigamente, você falava, dentes 3 vezes mais brancos e 64% melhor sensibilidade. Ok, mas o que isso vai trazer de benefício para as pessoas? Agora eu vou poder tomar meu cafezinho, eu não abro mão do meu vinho, então das minhas pequenas indulgências, o que isso pode colaborar. Então, a gente conseguir entender o que vai levar as pessoas a buscar a estética per se ou buscar a estética associada a algum outro benefício que vai acarretar em uma melhora na qualidade de vida, em menos tempo que ela gasta, né, nesses rituais diários de escovação e higienização bucal. E isso acontece em especial no Brasil, né? A gente sempre ouve falar que o Brasil tem uma característica cultural muito especial no mercado de oral care, né? Eu até estava vendo uma reportagem outro dia de um executivo da indústria, né, falando que se tem alguém no banheiro público na Europa escovando os dentes, você pode ter certeza que é brasileiro. E é assim mesmo? O Brasil é diferente no mercado de oral care dos outros países? Eu vou te dar agora a minha posição talvez como dentista, né? Então, assim, FDA, que é o órgão regulatório dos Estados Unidos, eles falam escovar os dentes pelo menos 2 vezes por dia. Então, talvez justamente por isso que o hábito de escovação, principalmente no horário do almoço, nos Estados Unidos, Europa, não é uma coisa tão corriqueira. Então, acho que faz muito sentido e acho que é muito válido isso. O brasileiro não. O brasileiro tem uma necessidade de higiene, toma mais banho, escova mais dentes, né? Então, inclusive os conselhos regionais e federais de odontologia recomendam 3 vezes por dia, ou seja, uma vez pelo menos a mais diariamente, né? É uma escovação a mais. Então, isso faz muito sentido. Fora que existe também uma diferença de necessidades. Vou te dar um exemplo. Europa, a água não é fluoretada. Então, você tem uma necessidade de coisas mais básicas, como prevenir cárie. Aqui no Brasil, não. A água já é fluoretada, a cárie deixou de ser um problema. Então, o que mais nós da indústria podemos trazer para o nosso consumidor? E aí começou com guerra de claims e hoje tem guerra de funções, em qualidade de vida, né? Wine lovers, coffee lovers. Então, assim, é o que mais podemos oferecer para esse consumidor. E o CRIS, ele é uma coisa que a gente sempre conversa sobre, né? A gente sempre fala, poxa, mas o que mais a gente pode trazer de atributos funcionais e emocionais, né, para esse consumidor? Legal. Eu queria, né, explorar um ponto que eu acho muito forte na The White, a força da inovação de vocês, né, e a qualidade do produto. Eu acho que isso é muito diferente do que de outras marcas aí. Explica para mim, Cris, Eric, um pouquinho sobre a força da inovação no produto de vocês. Perfeito. O bom é que a inovação veio junto, né, hoje. Sim, na verdade aqui a gente tem aqui que é o nosso mostruário aqui da área profissional, né? E vou pegar aqui apenas algum produto, vou pegar aqui a nossa escova, que é a escova, por exemplo, a Ultrasoft. A inovação, assim, além de ela ter demorado uns 2 anos para desenvolver pelo pessoal na Suíça, então a gente consegue notar aqui várias características importantes, por exemplo, né? Então, a primeira é a flexibilidade dela. Então, aqui eu posso mostrar a flexibilidade da escova.
E para que flexibilidade? Né? Para você não ter aquela pressão, né, contra os dentes e a gengiva. Né? Então, você tem justamente esta área, né, onde você pega aqui, olha. Então, eu estou fazendo força, mas eu não estou sentindo na hora de escovação. Né? Ela tem outros atributos também, Sim. né? Como, por exemplo, ela cabe em qualquer mão, ela tem esse plástico atrás que você não, mesmo molhado, ela não vai girar, ou seja, ela não vai estar nem... Você não vai ter um manuseio muito mais fácil, Sim. né, Eric? Total. E até complementando, Cris, acho que até agora compartilhando uma experiência também como dentista, ainda tendo, ainda com clínico, né? Como ele falou, essa flexibilidade ela é muito rica e única no mercado. E por isso me faz recomendar e ver os meus colegas recomendam justamente por isso, porque o paciente não consegue fazer uma força excessiva. E não é só isso, né? As cerdas, elas são extremamente finas, pontas de 0,01 milímetros. E elas alcançam regiões que o paciente geralmente não usa. Vou te dar um exemplo. 1% da população brasileira usa fio dental e não usa errado. E 40% da área do dente corresponde a essas áreas, que não são tão óbvias entre os dentes, embaixo da linha da gengiva. E essa escova, de uma maneira muito simples e muito previsível, consegue remover essa placa. Então, são essas tecnologias, são essas inovações que ajudam tanto o dentista e, obviamente, o dentista vai compartilhar e vai recomendar isso para os pacientes deles. E o consumidor normal, né, que chega na farmácia, num ponto de venda, não sabe disso, né? Então, ele não consegue entender isso. Aí depois a gente pode até entrar um pouco nisso, a importância do canal profissional, né? Não tenha dúvida. Por isso que é importante se ter uma equipe, né? Como nós aqui temos uma equipe hoje voltadas para fazer esse marketing, né? Propagar o que são os produtos da Edelweiss. Por exemplo, aqui, eu vou mostrar mais uma inovação aqui, né? Chegou para a gente recentemente, estamos lançando no mercado, né? Muitas pessoas no ponto de venda não vão entender o que é esse produto, né? É um produto extremamente diferenciado, ele abraça o dente, eu acho que vocês nunca viram uma escova assim, né? Então, eu vou aqui simular que isso aqui é um dente, porque eu não tenho um dente por aqui, mas eu consigo aqui simular, olha, vocês conseguem enxergar que a cerda, quando entra o dente, a cerda abraça o dente. Isso é muito legal. É muito legal. Ou seja, ninguém viu nada parecido como essa escova no mercado, né? Então, é uma escova que realmente a gente tem que divulgar para a área profissional, para ter a recomendação. Então, assim, isso demonstra, né, Eric? Onde que a gente tem que colocar a nossa sinergia na inovação, não só inovar produtos, mas sim colocar uma estratégia de divulgação no mercado e fazer com que as pessoas conheçam a inovação no mercado. Até complementando não somente o que o Christian, mas acho que até o que o Edu, você comentou bem, são atributos, o que o consumidor, na verdade, o shopper, não vai necessariamente entender, mas os atributos funcionais estão aqui, desde coisas, como ele comentou isso, até coisas, por exemplo, pacientes que têm dificuldade motora. Pô, olha isso. São coisas pequenas, mas muito bem pensadas. E isso daí, a gente, no ponto de venda, a ideia é usar o racional muito bem com o canal profissional e usar, por exemplo, alguns outros atributos, principalmente emocionais, no ponto de venda. Como, por exemplo, isso daqui, para quem usa o implante, isso vai poupar um tempo que ele vai poder curtir a família, vai poder cozinhar com a esposa. É um tempo que isso a gente vai conseguir entregar com a mesma eficiência de que se ele estivesse gastando 1 hora a mais, por exemplo, higienizando embaixo de implantes, embaixo de próteses. Por isso que eu acho que aqui tem um ponto, para mim, assim, a Edelweiss não é uma empresa de escala, assim, né? Vocês não vão ser uma empresa de massa, é um produto técnico, né? Você fala assim, isso aqui tem características que um dentista reconhece bem, né? Mas se o dentista ou, né, o consumidor não for educado, ele não vai comprar essa escova porque ele não entende a escova, ele não sabe. Mas não só a escova, Edu. Né? Vou te dar um exemplo. Aqui a gente não tem nesse exato momento, mas os cremes dentais da Edelweiss são livres de laurilsulfato de sódio. E você fala, o consumidor vai entender? Para quê? Não. Mas a gente comunicando muito bem isso, fala pacientes que estão sob tratamento de quimioterápicos, por exemplo, pacientes com câncer. Então, você tem um produto que ele não vai agredir, que não vai arder, como no mercado todos têm praticamente. Então, assim, são produtos existem produtos, como por exemplo o Careforte, que ele tem uma especificidade, na verdade, para pacientes portadores de diabetes. Então, pacientes que têm diabetes, o maior medo dele é ter um descontrole glicêmico. E nós temos soluções naturais, ingredientes não químicos, né, que vão conseguir adressar essa necessidade de uma maneira muito eficiente. Então,
Eu acho que esse é o segredo, assim, do ponto de vista como profissional, né? Que torna os produtos únicos e abre uma margem para a gente trabalhar o emocional junto com o paciente. E é legal, assim, que vocês estão falando... A gente está falando de canal profissional. Basicamente, canal profissional é dentista, né? E o Brasil, ele tem o maior número de dentistas do mundo, né? Tem 400 mil dentistas. É absurdo isso, né? E nessa linha, assim, quando eu converso com vocês, eu vejo que vocês têm uma preocupação muito grande com a forma de abordar e a forma de se relacionar com esse canal profissional. Como que é o trabalho que vocês fazem? Nosso trabalho aqui, ele é bem focado mesmo na divulgação. Então, assim, a gente vai até mais do que só divulgar, né? Hoje nós personalizamos, por exemplo, produtos para os profissionais dentistas. Tem um né? aí, né, personalizado. É, né? aqui a gente tem um aqui, por exemplo, né, que ele está bem personalizado com o nome, com o WhatsApp do profissional, né? Porque, queira ou não, o profissional, ele quer também munir os pacientes, né, de produtos que têm qualidade, naqueles que ele quer recomendar. Então, praticamente uma grande gama de profissionais dentistas querem comprar esses produtos personalizados para poder dar para o paciente, enfim, para poder até focar o paciente e ele ter uma saúde melhor, tá? Ou uma solução melhor, né, para o dia a dia dele. Tá? Então, a nossa equipe hoje, ela foca muito bem no profissional, ela visita o profissional. Então, hoje a gente tem uma equipe que atua em São Paulo, a gente tem no estado de São Paulo, estado do Rio, estado do Rio Grande do Sul, estado do Paraná. Né? A gente está, obviamente, focando nos outros estados. O Brasil, queira ou não, é um país... continental. Então, nossa equipe, aonde o profissional dentista hoje conhece os produtos, é a nossa certeza de que ele vai continuar usando os nossos produtos. Quando ele conhece, ele abraça de uma certa forma os nossos produtos, que quando a concorrência chega, é difícil de nós tirar do consultório. Tá? Porque a gente tem não só solução, a gente tem inúmeras soluções. E ele conhecendo essas inúmeras soluções, ele realmente vai se tornar um lover da nossa marca, né? Ô Cris, a gente estava falando de tecnologia, tem a tal da escova sônica aí, né? Eu tô vendo aqui. Sim, a escova sônica aqui, nós fomos o pioneiro em trazer a escova sônica para o Brasil, né? A gente trouxe isso em 2015, quando ninguém ainda imaginava trazer uma sônica no Brasil. A sônica, obviamente, ela é o futuro, né? Eu diria até, Eric, da escovação, né? Porque... Sim. Queira ou não, ela quebra a placa bacteriana, né, só com os movimentos, né? Na verdade, não é uma força mecânica, né? É uma força de vibração. Tá? Então, essa aqui, por exemplo, ela atinge praticamente 8% onde a cerda não alcança. Então, ela faz uma limpeza de 8% num ângulo maior, ali atingindo numa velocidade de até 42 movimentos por minuto. Caraca. E até aproveitando o que o Christian falou, esses 42 mil movimentos é muita coisa. É um mês de escovação. Ou seja, você consegue em 1 minuto escovar um mês. Agora eu te pergunto, atributos funcionais. Pô, quanto de qualidade de vida esse paciente não vai ganhar? É muito legal isso. É muito legal. Até para a gente encerrar essa parte, que eu acho que era... Mas é uma parte super relevante, é falar um pouquinho da força de inovação. Eric, como é que... E você, né, Eric, que você trabalha com várias empresas aí, né? Não só com a Edelwhite. Como é que você vê a Edelwhite em relação ao resto? Olha, honestamente... Se você tivesse que definir, assim. Não, exatamente. É uma inovação e eles têm especificidade baseada em cada necessidade de cada paciente. O mercado farmacêutico está indo para isso, né? Hoje temos cada vez mais medicamentos específicos para condições. E aqui nós temos produtos, soluções específicas para cada condição do paciente. Eu te falo assim, talvez como pesquisador, talvez como dentista mesmo, clínico, não tem como a gente ficar assim, honestamente. Porque é o que você falou, enquanto a boa parte das empresas sendo para uma coisa de massificada, uma coisa generalizar e colocar a regra em todo mundo, achar que todo mundo é igual, a Edelwhite está conseguindo entregar produtos diferentes para cada necessidade e são necessidades que são pertinentes, como, por exemplo, o principal problema relatado pelos pacientes, a principal condição bucal relatada é a sensibilidade. E a solução que eles entregam para a sensibilidade, nenhuma outra empresa consegue entregar. Então, estou te trazendo esse exemplo
para mostrar a força de inovação e a força de potencial de mercado também. Não são soluções de o 0,0001% da população. Pô, 64% da população brasileira tem sensibilidade e não tem um produto tão eficiente ou uma combinação tão eficiente de escova com todos esses atributos que o Cris bem mencionou e a tecnologia da escova. Não tem essa combinação hoje no mercado. Eu acho que a The White ela consegue levar produtos customizados, vê se é isso, Eric, mas assim, produtos customizados, né? Ou seja, para várias necessidades que o mercado tem, né? Exatamente. Eu acho que isso só falta para destravar um crescimento muito forte é educar as pessoas, né? Porque eu acho que ainda é muito difícil entender o produto, mas o produto é muito bom. Essa é a minha leitura da E é único. E esse é o mais importante. Assim, não é um produto muito bom igual o concorrente A ou o concorrente B. Não. É um produto que não existe hoje no mercado. Legal. O que você falou, a gente só precisa Agora, esse crescimento. O que eu acho legal, assim, mesmo no mercado mais massificado, a diversificação dos produtos já é iminente, né? Você já tem mesmo uma marca mais massificada já tem um portfólio extenso de produtos de oral care. Então, entrar nesse mercado de oral care antes, há 10, 20 anos, é um pouco do que a gente estava falando, era muito mais fácil do que entrar hoje, né? Hoje em dia, para você entrar no mercado de oral care, você tem que entrar com um portfólio de, no mínimo, desse tamanho, né? Mas assim, ó, vou até complementar o que você comentou bem. Eu trabalhei como gerente numa empresa líder de mercado, cuidava de 5 países e eu entendo um pouco de como são essas empresas grandes. São transatlânticos. Você não tem a mesma agilidade que o Cris tem. Não, inovação... Sem dúvida. Você não tem. Tem um amigo da Intel que ele fala assim... Há muito tempo até falou, inovação é empresa pequena. Você não consegue ter velocidade de inovação em eu vou te dar um exemplo. Né? Os cremes dentais da Edo são veganos. Hoje, no mercado, o que você acha de produto vegano eficiente, que tem entrega, que consegue comprovar os resultados? Você não tem. Legal. Né? E quantas inovações acontecem por ano aí, Cris? Você tem ideia? Olha, a gente cada ano vai mudando de um para o outro, porque o nosso portfólio, ele é um portfólio que atende praticamente todas as necessidades. Eu posso aqui dizer que nós somos a empresa que mais SKUs tem unitários, né, de diferenciados do mercado. Por quê? Se eu for pegar, por exemplo, a Colgate vai ter um portfólio de escovas enormes, né? E de cremes dentais também. A gente tem isso reduzido, mas o que a gente tem de diferencial? A gente tem uma escova, por exemplo, a Sônica não, mas, por exemplo, a gente tem o irrigador, que é o limpador de língua. O sublingual ali, né? O sublingual, por exemplo, esse aqui é o sublingual, né? A gente tem o irrigador, que é um outro aparelho eletrônico. A gente vai ter, por exemplo, uma escova unitufo, que é um diferencial. Então, a gente tem também outros atributos que outras marcas líderes de mercados não têm no SKU. Então, falando de lançamento, queira ou não, a gente tem cerca de 2 ou 3 lançamentos por ano. Né? Legal, então, bastante. a gente sempre tem. Ô, Cris. Esse aqui, por exemplo, é um deles Elas esse são ano. longas, né? São inovações que levam tempo para ser desenvolvidas e são bem E relevantes. e a gente toma Dois por ano é cuidado. bastante. A gente toma cuidado por quê? 2 a 3. Porque como a gente tem praticamente várias soluções, a gente sempre tem que ter um foco para não desfocar muito, né? Não colocar um lançamento sem você ter foco no mercado, né? Então, queira ou não, muito do nosso trabalho ainda está no braço profissional, né? Junto aos profissionais dentistas, né? E, obviamente, a gente tem no plano, né, de colocar isso muito mais em mídia, né? Que exige muito mais, que é um foco bem diferenciado, né? Sim. Então, Ô, Cris, eu queria que você falasse um pouquinho também daquele produto ali que eu acho muito legal quando você conta, que ele fala muito dessa questão do racional com o emocional, né? Sim, o creme dental infantil, né? Isso. Tá. E ele tem essa história das cores. Como é que funciona isso mesmo? Sim, então, agora esse aqui a gente está relançando, esse aqui é o modelo anterior, né? Então aqui a gente tem 7 cremes dentais infantis aqui dentro. Cada um deles tem um sabor diferenciado, tá? O que a gente está adquirindo no novo produto? A gente está adquirindo já sabores que são sabores mais locais, como o Brasil, né? Mediante uma pesquisa que nós fizemos, que é, por exemplo, um sabor de blueberry, de melancia, de morango. Então, a gente está colocando exatamente os sabores aqui. E isso aqui mexe muito com o emocional, né? Porque quem tem uma criança pequena em casa
sabe o quanto é difícil Fazer escovar você os dentes. motivar ela a escovar os dentes. Então, aqui, dando um gostinho a cada dia, hoje vai morango, amanhã vai uma cereja, depois vai uma laranja. Então, você motiva, assim, brincando com a criança, a ela escovar os dentes, né? Esse creme dental, por exemplo, é o menos, de acordo com pesquisas que nós fizemos, é o menos tóxico do mercado. Então, você atrai, por exemplo, a mãe da criança com 2 fatores. O primeiro, em ele ser o menos tóxico, principalmente porque criança ingere o creme super dental relevante, né? e tal. E segundo, pela arte de brincar, os gostinhos, né? Enfim, né? Então, esse realmente ele mexe muito com o emocional, né? Pelo que eu conheço da história da Edel, ela tem uma operação no Brasil, né? E aqui nessa operação brasileira, ela tem como acionista uma empresa global, Scanderra. E tanto aqui quanto lá fora, as empresas elas não apenas atuam com a sua própria marca, mas elas atuam também desenvolvendo produtos em conjunto com outras empresas. Como que é esse trabalho de colaboração que é feito aqui e lá fora, Cris? O trabalho, por exemplo, de desenvolver para outras companhias acontece muito hoje fora do país. Sim. Tá? O que a gente está, na verdade, de trabalhar com White Label é um projeto que a gente tem para desenvolver ainda nesse ano, com marcas, porque hoje, um cenário muito crescente hoje no mercado são as marcas próprias, né? Então, as drogarias, quando você pega uma drogaria São Paulo ou uma Raia Drogasil crescendo como marcas como a Needs no mercado extremamente e em um ritmo bem acelerado, isso nos mostra que nós temos que atuar como uma companhia global aqui no mercado brasileiro de uma forma mais eficiente. Tá? Ou seja, trazendo as inovações de marcas próprias também para as drogarias. Sim. Tá? Que o nosso mercado está muito acelerado para isso. Posso dizer que isso é praticamente muito novo no Brasil. Né? Isso tem cerca de 3, 4 anos. É um movimento pós-pandemia. Esse know-how está muito mais lá fora, né, na Scanderra, GmbH, e a gente está trazendo isso aqui para o Brasil para ser realmente um diferencial perto dos nossos clientes, né? Porque, queira ou não, hoje nós atuamos, né, nos grandes players como Drogaria São Paulo, Raia Drogasil, que tem essas marcas próprias. Né? E, Eric, no trabalho de um dentista, né? Claro que tem todo o processo que é feito dentro do consultório, mas fora do consultório, todo esse pacote tecnológico, de alguma forma o cliente tem que se apropriar, ele também é muito importante. Qual que é o peso de ter produtos desse tipo na mão do cliente para o trabalho do dentista depois? Essencial. Na verdade, essencial. Então, não somente você ter essas soluções, esses high-end products, né? Que a gente fala são produtos extremamente específicos e de altíssima qualidade que o mercado não é capaz de fazer. Mas o que eu acho muito legal é que o CRIS busca sempre parcerias com universidades também para adressar, para ver o benefício e também para buscar novas necessidades que às vezes a gente no escritório a gente não vê. Então, por exemplo, existe parcerias com a USP, universidades de Londres também trazem muitos inputs e esse relacionamento muito perto com o profissional. Mas ter isso à nossa disposição é extremamente rico e são soluções que são produzidas em colaboração e são testificadas pelas maiores instituições e professores do Brasil e do mundo também, né? Então isso me traz muita segurança. Porque é engraçado que a gente está num momento do mercado de odontologia em que um paciente vai lá e gasta dezenas de milhares de reais para ter um sorriso bonito. Né? E depois ele vai ter que manter esse sorriso para fazer valer o investimento que ele fez, né? Então, não renovar com a frequência adequada a escova de dente, que é um erro que a gente muitas vezes comete, né? Que se esquece, né? de trocar em escova de dente, acaba sendo um barato que sai caro, mas né? Só que você tocou num ponto interessante, porque é extremamente caro um tratamento odontológico. O paciente deixa literalmente um carro, um automóvel 0 km na boca. Pô, você usar um produto normal... Não vai. E vai cair a culpa em cima do dentista. Pô, tá vendo? Esse negócio que você fez, ó, mais ou menos, viu? Ó, tá vendo? Tá não sumindo durou. Da gengiva, não durou. E quando aqui, o dentista tem que usar também um produto de qualidade. E recomendar, falar, cara, você tá usando esse creme dental de R$1,99, cara, não vai te trazer benefícios baseado no seu tratamento, entendeu? Então, esse é o ponto da virada, entendeu? Ou quando você vê, por exemplo, a questão de quem coloca o implante. Quanto custa o implante, Eric, em média? Se for um protocolo, 40, 50, 60 mil, depende. Né? E, então,
obviamente, depois da colocação do implante, você tem que limpar o implante. Então, para isso, a gente tem, por exemplo, o irrigador, né? Que é aquele que solta o jato de água. Sim. Com mais ali. É o que é recomendado pelo profissional. Então, um aparelho dele hoje está custando, em média, R$700, R$800 no mercado. Então, assim, não é um investimento caro, obviamente, para que ele faça a manutenção, né? Porque se você não fizer a manutenção do implante, depois de algum tempo ele vai perder esse implante, né? Esse implante. E um exemplo dele, porque eu não sei, né, exatamente as mágicas que o Chris faz com números, tá? Mas vou te dar um exemplo. A clorexidina, e isso é uma coisa muito usada pelas empresas. Inclusive, eu trabalhei na empresa que é líder, né, no segmento oral care, inclusive trouxe a clorexidina para o Brasil. Pelo mesmo preço, ele consegue entregar 2 benefícios, 2 antibacterianos. Eu não sei, eu falei, cara, por que então o pessoal está usando o líder de mercado, talvez que tenha um antibacteriano, só clorexidina, se ele não pode associar a um clorexidilpiridino, que é o que o Chris trouxe, e ao mesmo preço. Ou às vezes até mais barato. Isso para mim é um pouco o desafio da EdelWhite. Eu queria até entrar agora, já começar a falar um pouquinho de futuro aqui, né? Escutar um pouquinho de vocês sobre a estratégia e o futuro, né? Mas eu acho que é o grande desafio aqui. Eu acho assim, olhando a EdelWhite, tem inovação super forte, produto super bom. Endosso, né? Do dentista, das universidades. Isso. Eu fui lá na feira lá de dentistas, lá que o Cris me convidou. Obrigado, Cris, pelo convite. Sensacional a quantidade de gente, né? O profissional do setor interessado. Né? E você vê que viu lá que a gente lotou todas as salas de aula, de palestra. Por isso que eu falo, tem uma força aqui que eu acho que é muito pouco conhecida. Né? Qual é a estratégia aqui, Cris? O que precisa para a EdelWhite atingir o potencial dela? Aí? Abertamente, pergunta para os dois. A gente tem, por exemplo, 2 desafios macros aqui. Né? Primeiro é o quê? Massificar um pouquinho a nossa área profissional. Ou seja, hoje a gente tem uma equipe que a gente pode crescer em, no mínimo, 5 a 8 vezes, eu diria, a nível Brasil, ou seja, como o Brasil é um país continental, então a gente precisa ter esse investimento em pessoas, né, para a gente fazer a divulgação perto dos profissionais dentistas, ou seja, aumentar bastante essa questão de recomendação. Esse é um desafio que eu vejo um desafio muito mais palpável de acontecer, porque a nossa estratégia já está bem feita. E a outra seria investir mais na comunicação, nos pontos de vendas, através de trade, através de investimento, para que o consumidor ou de mídia conheça os benefícios dos produtos. Né? Então, esse eu diria que seria o principal desafio que nós temos, né? Que também não chega a ser diferente de outras empresas também que querem comunicar o que é o produto. Estou muito feliz aqui que a gente fez essa conversa. Estou entusiasmado com a quantidade de coisa boa que vocês estão lançando, que vocês estão fazendo. E vamos lá, quero ver esse trabalho florescer aí para os próximos anos. Vou ficar muito feliz de ver vocês realizados. Queria muito agradecer a presença de vocês dois por estarem aqui compartilhando esse conhecimento. Sorriso é um assunto central na pauta do brasileiro, a gente estava falando aqui. E é muito legal trazer essa riqueza de conhecimento de vocês para dentro do podcast da Action. Como é que o público acha vocês, sites, redes sociais? Isso a gente sempre deixa aqui à disposição também. Sim, o público acha através do site, né, que é www.edel-white.com. A rede social também, colocando EdelWhite, obviamente vai aparecer, né, tanto a nível Brasil quanto a nível global. Enfim, também pode entrar em contato também com o nosso 0800, né? Que é o 0800 008 6258. Eric, como é que a gente acha aí nas redes sociais? Nakamura_Eric. Boa. E Instagram, LinkedIn, é tudo igual. A gente aqui, por aqui a gente também fica. Caso vocês queiram conhecer a Action um pouco melhor, nosso site é www.actionexec.com. Foi um prazer contar com vocês aqui mais esse episódio. E se inscrevam, né? Acho que tem isso também. Quem quiser se inscrever, que a gente está lançando vários podcasts aí em sequência. Comentem, critiquem. Acho super válido. Tá bom? Obrigado. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Obrigado.